Salve, salve! Segundo vídeo da série Conversando com os Professores, né? Essa série que se iniciou aí com o vídeo do meu amigo Jefferson, professor de filosofia, gente boníssima, e agora o vídeo com meu colega e amigo, professor GU. Ah, grande professor GU. Então, professor GU, vamos conversar um pouquinho, né? A primeira pergunta ela é meio que padrão, tá? Vai seguir mais ou menos a mesma estrutura, a mesma ideia da pergunta do Jefferson. Conta pra gente, cara, um pouquinho da tua formação, onde você estudou, por onde você passou, enfim, cursos que fez, locais onde atua, trabalha, essas coisas pra gente ter uma noção do teu histórico profissional. Manda ver aí, Ju. Salve, meu caro colega André Mendes. Como é que você tá? Estou muito feliz em poder compartilhar aí com você algumas experiências profissionais, né, para esse novo projeto que você está desenvolvendo aí, que é o seu canal no YouTube. Queria começar, na verdade, até parabenizando essa iniciativa, né? Compartilhar o conhecimento, compartilhar o saber é uma virtude, né? É algo de uma nobreza incomparável, né? E pensar que você está disponibilizando aí boa parte do seu tempo, né? Para trabalhar com conceitos, para trabalhar com história, para trabalhar também, né, com a relação entre história, literatura, música, cultura, que eu sei que é algo que encanta você, é genial. Então, parabéns pelo projeto. O canal que você tem no YouTube é História com André Mendes, né? Eu já estou inscrito, tô virando um fã do canal já, né? E tenho acompanhado aí todos os vídeos que você tem postado. Inclusive indico aí pro pessoal que tá me assistindo, né? Eu sei que provavelmente aí muitos alunos, né, vão estar acompanhando esse nosso bate-papo. Que se inscrevam no canal do professor André, né? É um canal aí bem conceitual, né? É importante valorizar o trabalho, né, que o professor André vem desenvolvendo aí no YouTube, beleza? Parabéns aí por estar antenado, né, com essas tecnologias, com essas mudanças, né, que o século XXI e a internet trouxeram para nós. Bem, você me perguntou a respeito, né, da minha formação, do meu local de estudo, né, do meu histórico. Bem, assim como você, né, e também aí boa parte dos professores, né, eu estudei meu ensino regular, né, o ensino básico, o fundamental e o médio em escola pública, então sou filho da escola pública. E em 2008, quando eu saí da terceira série, né, eu fiz vestibular, fiz também o Enem e consegui uma bolsa de 100%, né, no curso de História, licenciatura, na Universidade Tuiuti do Paraná. Então eu entrei numa universidade particular pelo ProUni, né, na época um projeto recém-inaugurado, né, pelo governo federal. Bem, então eu entrei em 2008 na universidade e saí em 2011, tá? Quando eu defendi o meu trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, ou a monografia, como é conhecido aí na área das humanas, né, a banca já viu um potencial para um desenvolvimento de mestrado, sem passar pela pós-graduação, né? Então, eu submeti um projeto de pesquisa para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, no final aí de 2011, né? E aí fui aprovado no programa de pós-graduação, né? O Scripto Sensu, ou seja, o mestrado. É, eu pesquisei tanto na graduação quanto no mestrado também. O mestrado foi mais um aprofundamento dos temas da graduação. Eu pesquisei a história, né, da esquerda na Argentina, especialmente a interpretação que a esquerda fez do peronismo. Portanto, eu me dedico, né, a pesquisar a história intelectual, história de partidos políticos, história da esquerda na América Latina. Esse é o meu objeto de estudo. Aí entre os anos, né, 1940, 1960, tá? Então, basicamente, esse é o meu objeto de estudo. Quando eu voltei do mestrado para Curitiba, eu fiz uma segunda graduação na Universidade Federal do Paraná,
em sociologia. Então, um dos meus referenciais teóricos do mestrado é um pensador sardo, né, um pensador italiano chamado Antonio Gramsci, é um pensador que é muito estudado, é mais estudado, na verdade, na sociologia ou na ciência política do que na história, né? Então eu decidi fazer uma segunda graduação em sociologia. Em relação ao meu futuro de pesquisa, eu não sei. Eu acho que o doutorado é um objetivo que eu tenho, mas eu confesso que agora, né, nesse momento, eu não tenho ânimo nem pique para fazer uma pesquisa aí que consagre, né, um doutorado. Bom, em relação aí à minha formação, é basicamente isso que eu tenho para apresentar para você. Bacana, Gil, bacana, bacana. Você tocou no assunto da tua formação, que fez o mestrado. Eu queria tocar nesse assunto, cara. Eu não fui atrás de uma pós-graduação, mestrado, doutorado, essas coisas, assim. Eu tenho algumas travas que eu tenho que lidar comigo mesmo para um dia, de repente, dar esse passo adiante. Mas acho que cabe aqui uma pergunta bacana, bacana que acho que muito aluno, muito estudante, muito colega nosso, professor também, pode julgar relevante para, enfim, para conhecimento geral, para a carreira. Qual é a relevância, cara, que tem você ter domínio de pesquisa e utilizar esse domínio de pesquisa na tua prática de professor, seja no nível fundamental, médio ou superior? Qual a relevância de ser também um pesquisador? Essa é uma pergunta muito boa, né? Eu particularmente conheço você de outros carnavais, né? A gente se conheceu num colégio, né, da rede pública em 2014 e trabalhamos juntos, né, em uma outra instituição aí até hoje, né? E eu venho insistindo com você a respeito da sua inteligência, da sua capacidade, né, de articular bem as ideias e você daria um excelente pesquisador. Então eu acho, André, que vai chegar um momento que você vai ter que enfrentar esse fantasma aí, dessas travas para pesquisa que você tem, e se dedicar, né, àquilo que você realmente gosta de estudar, que é a relação entre a história e a cultura, né? Eu acho que eu leria aí a sua dissertação de mestrado sem dúvidas, né? Porque não é de hoje que eu falo aí dessa capacidade que você tem para pesquisa, né? Bom, a pesquisa, ela é fundamental porque ela nos torna um cientista, né? E quanto mais a fundo você vai na pesquisa, né, um mestrado, um doutorado, né, mais ferramentas você tem no sentido de se tornar um cientista, né? Então, quando eu estou dando uma aula, por exemplo, né, eu tenho um cuidado muito grande em apresentar para os alunos a história como uma ciência, né? Nesse sentido, a história como uma disciplina que tem uma metodologia, que tem uma teoria, né, que tem um campo de pesquisa, né? E o fazer do historiador como um trabalho científico. Então, sem dúvidas nenhuma, mais do que do ponto de vista conceitual ou do ponto de vista, né, de ser um especialista lá no peronismo e nas esquerdas argentinas, a grande capacidade que a pesquisa, a grande capacitação, melhor, né, que a pesquisa me deu é isso, né, a capacidade de poder conversar com os alunos, de transpor, né, todo um arsenal teórico e metodológico que eu tive no mestrado aí para o trabalho conceitual do dia a dia, né? Então é nesse sentido que a pesquisa fortalece a minha prática docente. Sabe que recentemente eu conversei com alguns ex-alunos que eu tive e eles estavam comentando que havia, alguns que foram para o curso de História na Universidade Federal do Paraná, que havia uma predisposição de separar bacharelado de licenciatura. Eu confesso que acho isso uma coisa meio ruim, meio perigosa tal, né? Na minha cabeça, as duas coisas têm que ser efetivamente indissociáveis, né? Nesse aspecto eu concordo completamente contigo, tem que ter mesmo essa junção entre as duas práticas, né? Porque isso aperfeiçoa o aluno, aperfeiçoa também a gente profissionalmente, né? Eu, por mais que não tenha seguido o caminho da pesquisa, eu como gosto muito dessa questão de história cultural, música, cinema e tal, eu estou sempre tentando
produzir alguma coisa com esses produtos, né, culturais, enfim, para tentar melhorar a sala de aula. Eu acho que isso é bastante relevante mesmo, essa importância da pesquisa tem que ser dada. E, para falar bem a real, né, a gente, como professor, tem um grande desafio, porque parece que no senso comum a sociedade não tem uma dimensão tão clara do quão importante é a pesquisa para o desenvolvimento social. E aí a gente entra numa questão que eu acho que você vai concordar comigo. Eu sinto hoje uma grande dificuldade em fazer com que as pessoas entendam a relevância da ciência. E a gente está num momento maluco, né, de negacionismos e tal. Eu gostaria que você tecesse alguns comentários gerais sobre esse momento, o quão ele é complicado e o quanto a gente tem que combater esse negacionismo da ciência. Sem dúvida, esses são tempos muito sombrios, né? Quis a história que eu presenciasse, né? Esse momento aí terrível, né? Que para nós cientistas, né? Da área das humanas tem se tornado o século XXI, né? A gente está vivendo um momento de negacionismos, né? E também de revisionismos. A história, como falei anteriormente, né, é uma ciência. Então, temas, assuntos, né, objetos, eles estão em constante revisão. O fazer-se historiador, né, requer repensar um tema histórico à medida em que nós temos aí outras fontes, outros pontos de partida, outras interlocuções. Então, o revisionismo é algo próprio da nossa ciência, né? Mas existe um revisionismo que caminha na mesma linha do negacionismo. E esse revisionismo ele é muito perigoso, né? É o revisionismo que nega, por exemplo, o caráter violento da ditadura, ou que nega, né, até mesmo a escravidão. É um revisionismo que altera, né, algumas verdades consolidadas dentro da academia, né, e geralmente fazendo isso, né, esse revisionismo, de maneira bem rasa, sem nenhum comprometimento com fontes, ou, né, sendo desonesto na análise das fontes, né, aquilo que o historiador profissional não é. E nessa esteira de negacionismos, né, eu como professor de história me vejo sempre desafiado, né, cada vez mais a ler e a aprofundar aquilo que eu sei, porque eu preciso, né, enfrentar essa arma venenosa, né, que inclusive é utilizada por lideranças políticas para enfatizar os seus projetos ultranacionalistas ou os seus projetos autoritários de governo, né? Então, é muito difícil, né, hoje defender a ciência, mas é ao mesmo tempo uma tarefa nobre, né? Ainda hoje, enquanto eu estava trabalhando um tema com os alunos, né, um dos comentários que surgiu, a aula era sobre escravidão, né, envolvia a seguinte pergunta, né, ô professor, o zumbi teve escravos? Lá vai eu, né, ter que explicar, né, uma dessas frases que caiu na boca aí de muitos adolescentes, né, caiu na boca de muitos brasileiros, inclusive, né, vinda de um desses guias aí de história do politicamente incorreto, né, que distorce conceitos históricos, distorce processos históricos, né? Então a situação do momento me leva cada vez mais, né, a confiar no trabalho do historiador como um trabalho científico, aprofundar as minhas leituras para combater esses negacionismos, que nada mais são do que um projeto de poder, se tornam um projeto de poder, né? E enfrentar, portanto, esses negacionismos, né, é um desafio que nós temos. É um desafio que nós enfrentamos aí, né, baseado sempre no saber cientificamente produzido. Tá? Mas são, de fato, tempos sombrios esses nos quais nós vivemos, sem dúvida nenhuma.
Legal, cara. Muito massa essas percepções que você trouxe pra gente. Acho que vai crescer, vai acrescentar. Falei errado aqui, né? Acho que vai acrescentar bastante na formação da galera que acompanha o canal. Aliás, sigam o canal, tá? Você tá gostando dessa entrevista com o professor GU? Você tá gostando do conteúdo que vem sendo produzido? Segue lá porque é importante. Conforme a quantidade de inscritos, é possível habilitar mais e mais ferramentas e tornar o negócio bem mais dinâmico ainda, tá? Bom, Gil, meu caro, meu nobre, meu colega, meu amigo, falemos de uma outra questão, vamos fugir um pouquinho dessa questão pesquisa e ciência. Eu queria que você comentasse um pouco dos grandes desafios que a gente está enfrentando dentro desse contexto de pandemia, cara. O que você achou mais difícil de fazer nesse processo de adaptação? A pandemia ela trouxe, né, uma série de novidades aí para nós, né? Novidades e também dificuldades, né? Assim como você, né, assim como também aí a maioria dos colegas professores com os quais eu converso, né, não tem sido fácil para ninguém. Eu confesso, né? Eu tô me adaptando ainda a essas tecnologias que chegaram na área da educação, né? Eu já vinha sendo capacitado para isso nas instituições em que trabalho, né? Mas caiu um raio do céu, né? No sentido de que a gente teve que fazer um giro, né? Muito rápido aí de adaptação a essas tecnologias. Do ponto de vista aí do trabalho, né? A gente está conseguindo aí se adequar a essas mudanças, né? Agora, do ponto de vista pessoal, né, sem dúvida nenhuma, a gente está aí sendo martelado constantemente, né, pela ansiedade, pelo temor e pela insegurança em relação ao futuro, né? Mas eu confesso, André, que tem uma coisa que eu penso com muita frequência, assim. Eu tenho assistido uma série de filmes que tratam do tema da Segunda Guerra. Reservei aí algumas semanas do mês de junho, né, para me dedicar ao aprofundamento desse tema aí, Segunda Guerra. Então estou fazendo algumas leituras biográficas do Hitler, algumas leituras também de batalhas de Segunda Guerra, documentários e filmes. E isso tem me levado a refletir, né, sobre esse momento tão extremo da história humana, né, especialmente aí da história europeia, né. E quando eu me vejo, né, diante das dificuldades que é enfrentar uma guerra, né, dos impactos que isso tem sobre a população civil, né, dos impactos que isso tem na vida das pessoas que presenciaram e viveram esse momento, né, eu confesso que eu me tranquilizo. A gente tem enfrentado uma série de dificuldades, né, mas pensar que na história, né, recente, nós vivemos aí períodos, né, tão terríveis quanto a Segunda Guerra, de tanta violência, né? Isso me dá assim um pouco de tranquilidade, tá? Eu acho que tem gente, né, que está numa situação muito pior do que a minha, né, perdendo entes queridos, perdendo empregos, né? Então eu acho que isso me faz refletir um pouco assim sobre, de certa maneira, como eu ainda estou conseguindo, né, a sobreviver bem em meio a esse ambiente caótico que nós estamos vivendo aí na pandemia. Tem sido difícil a adaptação, né? Estou em casa em isolamento social aí há mais de 100 dias, né? O que eu faço é sair para levar o lixo e mais nada, né? Estou em casa mesmo, cumprindo aí a risca essa questão do isolamento social. Nós somos seres que socialmente constituídos, né? Então é muito difícil, né, você não poder ver os seus amigos, seus colegas de trabalho, né? Aquela saideira na sexta-feira, depois do fim do expediente, né? Mas enfim, videogame tá aí, livro tá aí, filme tá aí. Tô aproveitando para fazer isso nas minhas horas vagas, né? A ansiedade tem, mas estamos tentando aí superar com as ferramentas que nós temos também. Ô Gil, para finalizar, se hoje você encontrasse com um aluno presencialmente, obviamente você ia dizer, ei cara, coloque a máscara, né? Mas se hoje você encontrasse um aluno presencialmente e ele dissesse assim, professor, graças às suas aulas eu aprendi a gostar de história e gostaria de seguir a carreira de historiador.
O que você diria para esse aluno que pudesse efetivamente fazer com que ele passasse pelas dificuldades da formação, que a gente sabe que é difícil terminar uma formação em história, com um pouco mais de facilidade? O que você traria para acrescentar para esse garoto? E eu já peço para você que deixa também aí sua mensagem de despedida para a galera toda, beleza? Essa é uma pergunta muito boa, André. Poxa, cara, e se eu encontrasse um colega, né, um aluno ou um ex-aluno, né, que pretende fazer história ou que tá fazendo história, né, quer seguir essa carreira, assim, que mensagem que eu passaria, né? Que recado que eu passaria? Primeiro eu ia falar o seguinte, mano, você escolheu a melhor profissão do mundo. Eu confesso que as dificuldades são muitas, é natural, né, em certo momento da nossa profissão a gente questionar a nossa escolha, né? É natural isso. Eu já fiz isso, né? Será que eu fiz a escolha certa? Mas é de uma grandeza, né, incomparável o trabalho do historiador. O historiador, ele lida com a ciência mais difícil que existe, né? Como disse o Mark Bloch, porque é a ciência que estuda, né? Ou tem como objeto de estudo ninguém mais, ninguém menos do que esse bicho aí chamado ser humano, né? E as suas ações no tempo. Então, é uma aventura ser historiador. Fazer pesquisa também é uma aventura. Eu indico para quem está chegando ou para quem quer essa área da pesquisa, essa área do conhecimento que é a história, né? Que dedique-se à pesquisa, né? A gente sabe que a maioria aí do campo de ação, né, do profissional da história é a educação básica, né? Não sei em porcentagens, mas com certeza a maioria daqueles que saem do curso de história vão para a educação básica. Mas é muito importante que a pesquisa não seja deixada de lado. É uma aventura da aula, é incrível da aula, né? Eu não trocaria isso por nada. Mas a pesquisa ela precisa caminhar também, né, lado a lado aí com o trabalho docente. A gente precisa sempre, né, se aperfeiçoar. E a pesquisa é uma aventura incrível. Então eu indicaria para quem está começando, né, ou para quem quer seguir essa área, que se dedique à pesquisa, que se dedique à investigação, né? A gente tem aí uma série de novidades dentro da história, né? É uma ciência que se atualiza frequentemente, né? Então, é isso aí, cara. Vamos para pesquisa, né? Bem, também considero importante destacar, né, que você não vai ser recompensado financeiramente por isso, né? Não vá fazer história pensando que você vai enriquecer, né? Isso aí é praticamente impossível, né? Mas sem dúvida nenhuma, se você for um bom profissional, você pode fazer um concurso público, algo que está aí, né? Difícil de ver, né? Mas enfim, a gente espera que se regularize essas questões, né? Cada vez mais o funcionalismo público vem sendo atacado, né? Por uma série de interesses. Mas você pode fazer um concurso público, você pode trabalhar numa escola particular, você pode fazer um doutorado e entrar numa universidade, por exemplo, né? Ou numa faculdade também. Enfim, você pode ter uma vida aí, né, de classe média, que lhe permita viajar, que lhe permita ter acesso aí aos bens de consumo. Rico você não vai ficar, tenho certeza. Eu não conheço nenhum historiador rico, André. Se você conhece aí, me mande o contato que eu quero que esse cara seja o meu coach. Beleza? E mensagem de despedida, né? O ano 2020 é um ano difícil, né? Uma página bastante complicada da nossa história, né? Mas é um ano que exige de nós resistência, né? Não só 2020. O cenário do século 21 exige resistência. A gente está vivendo um contexto de profundas transformações, um contexto de profundas mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças ambientais, mudanças geopolíticas, mudanças estruturais. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós estamos vendo a história passar nos nossos olhos, né? E, sem dúvida nenhuma, os agentes dessa mudança, né, serão os jovens, tá? Seremos nós, porque eu também sou jovem, hein? Somos nós que vamos construir aí um mundo mais democrático, ok? Um mundo multicultural. E é importante que nós sejamos a resistência nesse mundo.
Porque no século XXI, com as mudanças que estão acontecendo, surgem também as forças obscuras do conservadorismo, da supremacia branca, do racismo, né, daquele espírito gagá que valoriza, né, a ditadura. E a resistência, ela pressupõe enfrentar de peito aberto e com coragem, né, esse momento. Então, se você não pode, né, fazer parte de um partido político, se você não quer isso para você, né, faça leituras, seja um leitor de ciência, utilize as suas mídias sociais, né, para discutir política, transforme as suas mídias numa ágora, num espaço de discussão política, ok? Seja engajado em discussões que envolvem aí temas ligados à política, porque é só assim, gente, que a gente vai construir aí um mundo melhor. E eu acredito nisso. Assim como também acredito no poder da ciência, né, nas ideias iluministas. Então, é em nome disso aí que a gente está lutando, que nós estamos batalhando, beleza? André, parabéns de novo pelo canal que você criou. Eu quero muito que você leve isso para além, né, desse período de pandemia, que você mantenha ativo sempre aí com os seus vídeos, cara, porque de fato eles têm muita qualidade, beleza? E é também um canal de luta aí, a luta pelo espaço do conhecimento, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, um abraço, boa sorte para você, boa sorte para todos nós. Até mais. Ele não, hein? Fora Bolsonaro. Bem, então é isso aí, pessoal. Deu uma esfriada aqui no estúdio, tive que colocar uma jaqueta, né? Obrigado ao professor Jehu. E não se esqueçam de dar o like no vídeo, certo? Dá um likezinho ali. Se quiser pode dar um amei, pode fazer um comentário, né? Tá, essas coisas. O amei você vai ter que fazer um emoji, né? Óbvio, coraçãozinho e tal. E sigam o canal, tá? O professor Jehu também tem um canal, vou deixar aqui nas descrições. E a gente se vê até a próxima. Eu vou mudar um pouquinho o foco para o próximo entrevistado. Vai ser um cara das ciências exatas, hein? Olha lá. Aquele abraço. Tchau, tchau.